8. Do programa das crenças. A condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, qualquer que seja o objeto, é a homogeneidade, quer dizer, a unidade de vistas, de princípios e de sentimentos, a tendência para um mesmo objetivo determinado, em uma palavra, a comunhão de pensamentos. Todas as vezes que homens se reúnem em nome de uma ideia vaga, jamais chegam a se entender, porque cada um compreende essa ideia à sua maneira. Toda reunião formada de elementos heterogêneos leva em si os germes da sua própria dissolução, porque ela se compõe de interesses divergentes, materiais ou de amor próprio, tendendo a um objetivo diferente que se combatem e muito raramente estão dispostos a fazer concessões ao interesse comum ou mesmo à razão, que sofrem a opinião da maioria se não puderem fazê-lo de outro modo, mas que não se reúnem jamais francamente. Assim o foi até este dia com o Espiritismo, formado gradualmente em consequência de observações sucessivas. Como todas as ciências, a aceitação tomou pouco a pouco mais amplitude. A qualidade de espírita, aplicada sucessivamente a todos os graus da crença, compreende uma afinidade de nuances, desde a simples crença nos fatos de manifestações até as mais altas deduções morais e filosóficas. Desde aquele que, detendo-se na superfície, nele não vê senão um passatempo de curiosidade, até aquele que procura concordância dos princípios com as leis universais e suas aplicações aos interesses gerais da humanidade. Enfim, desde aquele que nele não vê senão um meio de exploração em seu proveito, até aquele que nele aure os elementos de sua própria melhoria moral. Dar-se por espírita convicto não indica, pois, de nenhum modo, a medida da crença. Essa palavra é muito dita por uns e muito pouco pelos outros. Uma assembleia na qual se convocasse todos aqueles que se dizem espíritas apresentaria um amálgama de opiniões divergentes que não saberiam se assimilar e não desembocariam em nada de sério. Sem falar dessas pessoas interessadas em nela semear a discussão, às quais abriria suas portas. Essa falta de precisão, inevitável no início e durante o período de elaboração, frequentemente causou equívocos lamentáveis naquilo que fez atribuir à doutrina o que não era senão o abuso ou um desvio. Foi em consequência dessa falsa aplicação, que é diariamente feita da qualidade de espírita, que a crítica, que pouco se inquieta com o fundo das coisas e ainda menos com o lado sério do espiritismo, pôde encontrar matéria para a zombaria. Que o indivíduo se diga espírita ou pretenda fazer do espiritismo o que os prestidigitadores pretendem fazer da física, fosse ele um saltimbanco, é, aos seus olhos, o representante da doutrina. Tem-se feito, é verdade, uma distinção entre os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos espíritas, os espíritas mais ou menos esclarecidos, mais ou menos convencidos, os espíritas de coração, etc. Mas essas designações sempre vagas nada têm de autênticas, nada que as caracterizem quando não se conhece os indivíduos e quando não se teve ocasião de julgá-los pelas suas obras. Pode-se, pois, ser enganado pelas aparências. Disso resulta que a qualidade de espírita, não permitindo senão uma aplicação incompleta, não é uma recomendação absoluta. Essa incerteza lança nos espíritos uma espécie de desconfiança que impede estabelecer entre os adeptos um laço sério de confraternidade. Hoje que se fixou entre todos os pontos fundamentais da doutrina e sobre os deveres que incumbem a todo adepto sério, a qualidade de espírita pode ter um caráter definido que não tinha antes. Um formulário de profissão de fé pode ser estabelecido e a adesão, por escrito, a esse programa será um testemunho autêntico da maneira de encarar o espiritismo. Essa adesão, constatando a uniformidade dos princípios, será, além disso, o laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacionalidades.
sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de vistas e de aspirações. A crença no Espiritismo não será mais uma simples aquiescência, frequentemente parcial, a uma ideia vaga, mas uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa, constatada por um título oficial entregue ao adepto. Para evitar os inconvenientes da falta de precisão da qualidade de espíritas, os signatários da profissão de fé tomarão o título de espíritas professos. Essa qualificação, repousando sobre uma base precisa e definida, não dá lugar a nenhum equívoco, permite aos adeptos que professem os mesmos princípios e caminhem no mesmo caminho, se reconhecerem sem outra formalidade senão a declaração de sua qualidade e, havendo necessidade, a produção de seu título. Uma reunião composta de espíritas professos será necessariamente tão homogênea quanto o comporta a humanidade. Um formulário de profissão de fé, circunscrito e nitidamente definido, será o caminho traçado. O título de espírita professo será a palavra de união. Mas, dir-se-á, esse título é uma garantia suficiente contra os homens de sinceridade duvidosa? Uma garantia absoluta contra a má-fé é impossível, porquanto há pessoas que fazem um jogo dos atos mais solenes. Mas convir-se-á que essa garantia é maior do que quando não a havia de todo. Tal, aliás, que se dá sem escrúpulos por aquilo que não é, quando não se trata senão de palavras que se evolam, recua frequentemente diante de uma afirmação espírita que deixa marcas e que lhe poderia ser oposta no caso em que se desviasse do caminho reto. Se, entretanto, houvesse os que não fossem retidos por essa consideração, o número deles seria muito pequeno e sem influência. De resto, esse caso está previsto pelos estatutos e é provido pela disposição especial. Essa medida terá, inevitavelmente, por efeito afastar das reuniões sérias as pessoas que nela não estariam em seu lugar. Se delas se afastassem alguns espíritas de boa fé, isso não seria sempre senão aqueles que não estão bastante seguros por si mesmos para se afirmar, os timoratos que temem se colocar em evidência e aqueles que, em todas as circunstâncias, não são jamais os primeiros a se pronunciarem, querendo ver antes como as coisas amadurecerão. Com o tempo, uns esclarecerão mais completamente, os outros tomarão coragem. Até lá nem uns nem os outros poderão contar entre os sólidos defensores da causa. Quanto àqueles que se poderia lamentar, o número deles será pequeno e diminuirá a cada dia. Não sendo nada perfeito neste mundo, as melhores coisas têm seus inconvenientes. Querendo-se rejeitar tudo o que não está deles isento, nada seria admissível. Em tudo é preciso pesar a forma das vantagens e dos inconvenientes. Ora, é bem evidente que aqui as primeiras levam a melhor sobre as segundas. Nem todos aqueles que levam o nome de espíritas aderem, pois, à Constituição, isso é certo. Também ela não é senão para aqueles que a aceitarão livre e voluntariamente, porque ela não tem a pretensão de se impor a ninguém. O Espiritismo, não sendo compreendido do mesmo modo por todo o mundo, a Constituição chama aqueles que o encaram do seu ponto de vista com o objetivo de lhes dar um ponto de apoio quando se encontrarem isolados, de cimentar os laços da grande família pela unidade de crenças. Mas, fiel ao princípio da liberdade de consciência, que a doutrina proclama como um direito natural, respeita todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que têm ideias diferentes. Delas não aproveitará menos as luzes que poderão emitir fora de seu seio. O essencial, pois, é conhecer aqueles que seguem a mesma senda. Mas como sabê-lo com precisão? É materialmente impossível aí chegar por interrogatórios individuais e, aliás, ninguém pode estar investido do direito de perscrutar as consciências. O único meio, o mais simples, o mais legal, é estabelecer um formulário de princípios, resumindo o estado dos conhecimentos atuais que ressaltam da observação
e sancionados pelo ensino geral dos espíritos, aos quais cada um está livre para aderir. A adesão escrita é uma profissão de fé que dispensa de toda outra investigação e deixa a cada um sua inteira liberdade. A Constituição do Espiritismo tem, pois, por complemento necessário, um programa de princípios definidos no que toca à crença, sem o qual isso seria uma obra sem importância e sem futuro. Esse programa, fruto da experiência adquirida, será a baliza indicadora do caminho. Para caminhar com segurança, ao lado da Constituição orgânica, é preciso a constituição da fé, um credo, se o quiserem, que seja o sinal de referência de todos os aderentes. Mas esse programa, não mais do que a Constituição orgânica, não pode e nem deve acorrentar o futuro, sob pena de sucumbir, cedo ou tarde, sob as opressões do progresso. Fundado para o estado presente dos conhecimentos, deverá se modificar e se completar à medida que novas observações vierem demonstrar-lhe a insuficiência ou os defeitos. No entanto, essas modificações não devem ser feitas levianamente e nem com precipitação. Serão obras dos congressos orgânicos que, na revisão periódica dos estatutos constitutivos, juntará a do formulário de princípio. Constituição e credo, caminhando constantemente de acordo com o progresso, sobreviverão na sequência dos tempos. 9. Caminhos e meios. É deplorável, sem dúvida, ser obrigado a entrar em considerações materiais para atingir um fim todo espiritual. Mas é preciso observar que a própria espiritualidade da obra se liga à questão da humanidade e de seu bem-estar, que não se trata mais somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável, a extensão e consolidação da doutrina, a qual será necessário fazer produzir os frutos que ela é suscetível de dar. Pensar que estamos ainda nos tempos em que alguns apóstolos podiam se pôr a caminho com o seu bastão de viagem, sem cuidado com o seu pouso e seu pão cotidianos, seria uma ilusão logo destruída por uma amarga decepção. Para fazer alguma coisa de sério, é preciso se submeter às necessidades que os costumes da época em que se vive impõem. Essas necessidades são diferentes das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se calculem os seus meios de ação para não ser detido em caminho. Calculemos, pois, uma vez que estamos num século em que é necessário contar. As atribuições da Comissão Central são bastante numerosas, como se vê, para necessitar uma verdadeira administração. Tendo cada membro funções ativas e assíduas, se não se usasse senão homens de boa vontade, os trabalhos poderiam sofrer com isso, porque ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Para a regularidade do trabalho e da expedição dos negócios, é necessário ter homens com a assiduidade dos quais se possa contar e cujas funções não sejam simples atos de complacência. Quanto mais tivessem independência pelos seus recursos pessoais, menos se sujeitariam a ocupações assíduas. Se não o têm, não podem dar o seu tempo. É preciso, pois, que sejam remunerados, assim como o pessoal administrativo. Com isso, a doutrina ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, ao mesmo tempo que esse será um meio de prestar serviço às pessoas que poderiam dele ter necessidade. Um ponto essencial na economia de toda a administração previdente é que a sua existência não repousa sobre produtos eventuais, que possam fazer falta, mas sobre recursos fixos, regulares, de maneira a que sua marcha, haja o que houver, não possa ser entravada. É necessário, pois, que as pessoas que serão chamadas a dar o seu concurso não possam conceber nenhuma inquietação quanto ao seu futuro. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar como essencialmente aleatórios todos os recursos que não repousem senão sobre o produto de cotizações sempre facultativas, quaisquer que sejam as obrigações contratadas e de uma arrecadação sempre difícil.
Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais seria uma falta de previdência que se poderia um dia lamentar. As consequências são menos graves, sem dúvida, quando se trata de fundações temporárias que duram o que elas podem. Mas aqui é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode estar subordinada às chances de um negócio comercial. Deve ser, desde o seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto o será daqui a um século. Quanto mais a sua base seja sólida, menos estará exposta aos golpes da intriga. Em semelhante caso, a mais vulgar prudência quer que se capitalizem de maneira inalienável os recursos à medida que chegam, a fim de constituir uma renda perpétua ao abrigo de todas as eventualidades. A administração, regulando suas despesas sobre a sua renda, a sua existência não pode, em nenhum caso, ser comprometida, uma vez que terá sempre os meios de funcionar. No começo, pode ser organizada numa pequena escala. Os membros da comissão podem ser provisoriamente limitados a 5 ou 6, o pessoal e as despesas administrativas reduzidos à sua mais simples expressão, salvo para proporcionar o desenvolvimento e o crescimento dos recursos e das necessidades da causa, mas ainda seria preciso o necessário. Foi para preparar os caminhos da instalação que consagramos até este dia o produto dos nossos trabalhos, assim como dissemos mais acima. Se os nossos meios pessoais não nos permitem fazer mais, teremos pelo menos a satisfação de ter-lhe posto a primeira pedra. Suponhamos que, por uma via qualquer, a Comissão Central esteja, num tempo dado, posta em condições de funcionar, o que supõe uma renda de 25 a 30 mil francos, limitando-se no início. Os recursos de todas as naturezas de que disporá, em capitais e produtos eventuais, constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Estando reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda aumentará o fundo comum. Será proporcionalmente aos recursos desse fundo que a comissão proverá as diversas despesas úteis para o desenvolvimento da doutrina, sem que jamais disso possa fazer seu proveito pessoal, nenhuma fonte de especulação para nenhum de seus membros. O emprego dos fundos e a contabilidade serão, aliás, submetidos à verificação de comissários especiais, delegados para esse efeito pelos congressos ou assembleias gerais. Um dos primeiros cuidados da comissão será se ocupar com as publicações, desde que para isso houver possibilidade, sem esperar poder fazê-lo com a ajuda da renda. Os fundos destinados para esse uso não serão, em realidade, senão um adiantamento, uma vez que reentrarão pela venda das obras, cujo produto retornará ao fundo comum. É um negócio administrativo.